que eu quero falar com vocês nesta noite está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Valorize a Deus e ao que Ele faz na sua vida. Valorize a Deus e ao que Ele faz na sua vida. Vocês já acharam 2 Timóteo? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou chegando lá. Então tá bom. Estou chegando lá. Quem não achou, diga, Jesus, me espera um pouco. Pronto? Tá bom. Então, esses dois primeiros versículos de Paulo é uma preparação. Presta atenção em mim um instantinho. Esses dois versículos que nós vamos ler é uma preparação de Paulo, é uma apresentação pessoal dele num período em que ele está esperando a sua decapitação. É mais ou menos o ano 65 a 67 depois de Cristo, quando ele vai morrer no Império Romano, em Roma, e ele está preso. Ele está encarcerado, mas ele está ainda preocupado com a igreja, e ele vai encorajar um discípulo que ele considera muito pela sua fidelidade, chamado Timóteo, que é o que leva, que dá nome a esta carta. Carta de Paulo a Timóteo, né? Que era um discípulo de Paulo, que o ajudou muito na pregação, no fortalecimento da igreja. Então, Paulo escreve para esse rapaz que ele está enfrentando problemas terríveis, ele está numa luta tremenda. E Paulo, então, vai escrever para ele, para encorajá-lo. Mas antes de falar qualquer coisa, quero falar para vocês que nasceu o filhinho do Oséias, algumas pessoas já sabem, que é filhinha, que é a Beatriz, não é isso? E o filho do Fausto está aqui hoje, o Thomas, mas ele deve estar lá no berçário, não é o Thomas? Não é? Já está maior que a sobrinha. Nasceu outro dia e já está maior que a sobrinha. Nunca viu um negócio desse? Não é? Então tá bom. Parabéns, Vera, Fausto. Então vamos ler. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Amém. Até aí. O que é que nós podemos ver nesses dois versículos? Eu encontro aqui uma série de coisas. Por exemplo, Paulo, ele é o quê? Ele é apóstolo. Apóstolo de quem? De Cristo Jesus. Por que ele não diz que é apóstolo de Jesus Cristo? Mas ele diz que é apóstolo de Cristo Jesus. Porque, na verdade, ele não é apóstolo do nome histórico. Jesus é história. Ele veio para ser... Se você está com frio, muda um pouquinho. Ok? Então... eu acho que tem que diminuir, aumentar um pouco lá, Fausto. Você faz favor que a turma está... Vocês querem que... Não, tá bom? Então tá bom, senta aí, Fausto, fica quieto. Porque eu estou vendo um pessoal aí tudo encolhido aí. Tá bom mesmo? Deixa assim? Tá bom, Walter. Tá certo. Então, vamos lá. Por que ele não diz de Jesus Cristo e Cristo Jesus? Cristo é o nome messiânico.
É a missão de Cristo. Então, ele é um apóstolo da missão de Jesus Cristo. Ele veio para dar continuidade a o que Jesus iniciou. Jesus veio para ser o Salvador. Ele veio para trazer a salvação, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer libertação, ele veio para trazer luz, enfim, veio para ensinar o homem como poderia se relacionar com Deus e ser beneficiado com isso, tanto aqui como na eternidade. Mas ele não veio apelar, ele não veio enganar pessoas, ele veio como Cristo. Ele veio como ungido de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, eu sou apóstolo daquele que é ungido de Deus. Eu não estou brincando com a minha vocação. Aí ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus. Por quê? Vamos olhar para a Bíblia, por favor? Por que que ele é apóstolo de Cristo? Porque foi a vontade de... Porque foi a vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Isto é, pela determinação de Deus. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu existo para fazer o que Deus me determinou. Aí, qual é a vontade de Deus na vida de Paulo como apóstolo? Anunciar a promessa de vida, não é? Anunciar a promessa de vida. Que vida é esta que ele está falando aí? Que vida é esta? É a vida aqui ou a vida na eternidade? Na eternidade. Quantos creem que é na eternidade? Quem não levantou a mão crê que é aqui. Então você está errado. É na eternidade. Significa então que para você ir para esta vida, para você experimentar a promessa que é a vida eterna, o que você tem que fazer? Segundo o que está escrito aí. Estar unido com Cristo. Na terça-feira passada, eu expliquei para vocês o que é estar unido com Cristo. Unidade com Cristo representa algumas coisas muito sérias. Representa que eu tenho que ser trabalhado pelo meu Pai, pelo nosso Pai, por Deus, por meio da sua palavra. Ele vai nos podar, ele vai mexer no nosso caráter, ele vai trabalhar em nossa vida para que nós possamos crer mais e nós devemos produzir muito fruto. A razão de nós estarmos unidos com Cristo é para produzirmos muito fruto. Pois quem não produz muito fruto, o Pai corta. Então, o ministério apostólico existe não para dizer às pessoas que eles serão ricas neste mundo. Quando eu vejo algum pastor dizendo eu sou apóstolo, ou alguma mulher dizendo eu sou apostila, eu fico preocupado. Eu fico preocupado por quê? Porque eles só estão dizendo para as pessoas, vocês que estão aqui, hoje Deus vai dar isso, Deus vai dar casa, Deus vai dar carro, mas o verdadeiro apóstolo não prega assim. O verdadeiro apóstolo, ele ensina o quê? A promessa da vida e uma vida séria de unidade com Cristo. Agora, como é que eu alcanço esta vida de unidade? Está aí também. Eu preciso ser o quê? Um filho de Deus verdadeiro. Eu preciso ser um filho de Deus amado, querido, animado. Quando Deus olha para nós, Ele quer olhar para nós e dizer assim, eu me animo em ter você como filho ou filha. Porque eu vejo o teu esforço, eu vejo o teu empenho, eu vejo como você está
preocupado ou preocupada em me servir, em me amar. Eu vejo como você se dispõe, se sacrifica. Eu vejo como você não tem vergonha do meu nome no seu trabalho, na sua escola, como você procura educar seus filhos, quando você os corrige, quando você conversa com as pessoas, no seu tempo livre. Eu vejo como você procura encher a sua mente com coisas boas. Então você é uma pessoa que eu amo e estimo demais. Mas como eu me torno filho de Deus? Quais são os elementos que eu preciso para ser um verdadeiro filho de Deus? O texto também nos diz. Eu preciso de 3 coisas que dão base ao evangelho apostólico. A pregação apostólica, que são o quê? Graça, misericórdia e paz de Deus. Sem a graça, sem a misericórdia, sem a paz de Deus, eu não sou nada. Então, eu fico preocupado ao ver, e eu sou obrigado a alertar vocês com relação a isso, que nós estamos sendo atacados por pessoas impostoras, que se dizem cristãs ou cristãos, mas que na verdade são bandidos, travestidos de pastores e pregadores que estão roubando o povo de Deus, enganando o povo de Deus e desonrando a Deus e fazendo com que a nossa fé, isto é, a nossa crença, o nosso conjunto de crenças, fique embrulhado, escondido. Enquanto isso, uma luz opaca, falsa, de 20 velas, está brilhando e as pessoas pensam que isto é a luz da vida. Talvez as coisas que eu vou falar com você nesta noite não sejam tão atrativas. Seria muito mais atrativo eu dizer para você, hoje Deus vai abençoar você grandemente, hoje Deus vai te dar um carro, hoje você vai sair daqui com uma bênção que você não consegue descrever. Isso seria muito bom, mas eu estaria iludindo você. Eu quero que você saia daqui com a consciência de que você está diante de um Deus e que Ele exige de você seriedade, reflexão, que você pense muito bem em quem você é. Então vejamos, Paulo valorizava o seu apostolado, quando ele diz, eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O que é um apóstolo? Um apóstolo, a palavra apóstolo significa alguém que é enviado. Uma pessoa enviada, uma pessoa mandada. Então, Jesus, ele envia esta pessoa. Na verdade, a expressão mais comum é que ele é um embaixador do reino de Deus. É isso que ele é. Apóstolo é isso. Enviado e embaixador do reino de Deus. Mas existe algum versículo que apoia isso? Sim. O apóstolo Paulo também escreve em Efésios 6:20 o seguinte, ele diz, eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Veja o que ele diz. Esse homem pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos ter em nossas mãos a Bíblia, para que nós pudéssemos crer. Mas hoje em dia, pessoas estão tentando distorcer o que eles plantaram, o que os nossos mestres, bons mestres, lá atrás, plantaram e ensinaram. E eles estão tentando distorcer isso por uma mentira, levando as pessoas a acreditarem em mentira. Ele diz assim, eu sou embaixador, a serviço do quê? Do Evangelho.
Cristo trouxe à terra o quê? Uma notícia nova, que Deus chama de boa notícia, que no grego é evangelho. Mas Paulo, olha só esse homem como ele era, o que o evangelho fazia na sua vida. É aí que nós temos que encontrar as intervenções de Deus. Ele está escrevendo Timóteo, como eu disse a vocês, para encorajar um jovem que está passando por um problema terrível, ele está sendo perseguido. Paulo está na cadeia esperando a sua sentença de morte, ele está no corredor da morte. E ele diz, eu existo para ser embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Quando ele escreveu aos Efésios, ele já estava na cadeia. E então ele pede, portanto, orem para que eu seja o quê? Corajoso. E anuncie o evangelho como devo anunciar. Então você vê, o que o evangelho verdadeiro é capaz de fazer no coração de um homem, na alma de um homem, na mente de um homem. Ele torna este homem corajoso. Ele torna este homem ciente. Ele aceita a sua condição, mas ele confia na direção que Deus dá. Ele não entra naquele desespero maluco. Não estou dizendo que você não vai ficar triste, que você não vai ficar aflito. Isso tudo é bobagem, fica assim. Mas você não vai entrar naquela coisa de barganhar. Você não vai cair naquela conversa, naquele conto das pessoas que dizem, não, se você crê, isso acontece, tem que acontecer, é assim. Nada é assim. Tudo depende da vontade de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está, mas como Paulo foi o embaixador do Evangelho, nós também somos. Não importa a situação. Você pode estar doente, você pode estar passando um problema financeiro, você pode estar exausto de tanto estudar. Você pode estar passando um problema de relacionamento. Eu não sei o que você pode estar passando. Mas você não pode se abdicar de ser um homem, uma mulher, um ser corajoso. Em que o Espírito de Deus possa injetar coragem. Para que com a sua vida você possa demonstrar que Deus está habitando dentro de você. As suas atitudes mostrarão se Deus está ou não habitando em você. O fato de uma pessoa correr numa fila de oração, isso não significa que ela é cristã. Mas o fato dela saber como agir como cristã, dentro de uma situação, isto prova que o Evangelho está agindo na vida dessa pessoa. Quando nós pensamos em embaixador, o embaixador do reino de Deus deve ser alguém que, primeiro, represente o reino, tá? Represente o reino de Deus neste mundo. Nós somos representantes do reino de Deus neste mundo. Em segundo lugar, que defenda os interesses e valores do reino de Deus perante o mundo. Por que eu coloco aí mundo entre aspas? Porque mundo, eu não estou falando de cosmos. Eu estou falando de uma filosofia. Eu estou falando de um sistema filosófico, de uma ideia. As pessoas, elas têm uma tendência de pensar contra a verdade de Deus. Eu tenho batido numa tecla ultimamente. Nós estamos vivendo em um período que nós estamos vivenciando uma filosofia chamada pós-modernismo, que vem lá de trás do luminismo, onde foram abolidas as ideias às pessoas que elas não deveriam mais ter líderes sobre si. As pessoas deveriam encontrar seus próprios caminhos. Na verdade, as pessoas começaram a buscar a anarquia sem perceber. Ninguém consegue viver sem liderança. Isso é óbvio.
Outra coisa que o pós-modernismo ensina é que não existe uma verdade absoluta. A verdade está na cabeça de cada um. Cada um tem a sua verdade. A verdade, portanto, ela é cultural e regional. Num lugar, a verdade pode ser de um jeito, e no outro lugar, de outro jeito. Eu acho que vocês já ouviram isso. Cada cabeça, uma sentença. A verdade para você é uma, a verdade para mim é outra. Mas não é o que Deus ensina. Deus ensina que só há uma verdade. E a verdade é Jesus. E Ele viveu desta maneira. Ele viveu revelando a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é uma declaração maravilhosa, não é? Então, você é uma pessoa religiosa. A maioria das pessoas são religiosas. Só que eles estão enganados. Eles querem viver um cristianismo com a ideia do pós-modernismo. Eles não querem aceitar a verdade de Deus, porque eles não querem aceitar Deus como um líder, como alguém que quer governar sua vida. Eles não gostam de ingressar numa igreja, porque eles não aceitam a liderança de Deus. Mas eles ingressam em outros grupos e se submetem a uma liderança da qual eles se sentem bem. Porque, na verdade, eles estão buscando um lugar onde eles possam se sentir bem. Querem que eu dê uma prova bíblica a vocês de profecia? O próprio apóstolo Paulo declarou que antes da volta de Jesus, as pessoas teriam como que coceiras, comichões nos ouvidos. Sabe aquela coceirinha de ouvido? Às vezes você passa no carro, o cara está lá assim, ó. Não é? E depois aí ele olha a unha, né? Aí então o que acontece? Aí ele pega, dá aquela coçadinha e olha a unha, para ver se tem alguns bagaços, né? Então veja só, o camarada, ele tem coceirinha, ele quer ouvir o que ele quer ouvir, o que ele deseja ouvir. Ele não está afim de ouvir alguma coisa que contrarie o seu modo de vida. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em dia na sociedade. E a cada dia que passa está se tornando mais difícil para se pregar. Mas nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar crendo na ação do Espírito Santo. Que Ele, só por meio dele, é que estas pessoas serão convencidas acerca da verdade. Há muitos cristãos até, dentro da própria igreja, que não aceitam a liderança estabelecida por Deus. Eles também já são contaminados por estas filosofias que existem no mundo de hoje. Então, nós temos que entender que somos representantes do reino de Deus neste mundo. Que nós estamos aqui para defendermos os interesses e valores do reino de Deus perante o mundo. Quando Deus chamou você, Ele chamou como chamou Paulo, para defender os mesmos valores, os mesmos princípios. Muitos pastores só gostam de andar com pessoas que têm muito dinheiro, aí eles colocam lá na frente, e visitam, e chamam para ir à sua casa, mas nós todos somos iguais. Nós não devemos ser mais para estes e menos para aqueles. Nós temos que ser iguais, abraçar todos, e juntos trabalharmos pela mesma causa, porque é isto que torna, isto que faz com que nós tenhamos uma marca do verdadeiro cristianismo.
Ainda, o embaixador do reino de Deus é alguém que, seja alguém que estabeleça os tratados do reino de Deus àqueles que o aceitam. Que promova a imagem do reino de Deus e seus benefícios ao ser humano. Ao ser humano. Veja só, quando uma pessoa quer encontrar a Deus, ela não pode encontrar a Deus do jeito que ela quer. Eu estava dizendo agora a vocês, existem regras. Gostemos ou não, existem regras. Você não pode ir a Deus quando você acha que pode. Quando o apóstolo Paulo diz, eu sou apóstolo, e ele vai dizer pela vontade de Deus, que é o próximo passo, que envolve o chamado de Deus. Nós temos que entender que ele não se fez apóstolo. Você não se fez cristão. Você não é cristão por opção pessoal. Você não pode dizer assim, eu a partir de agora vou frequentar uma igreja para ver se a minha vida melhora. Isso é crendice, isso é misticismo, isto não é fé. Se você acha que se você faltar um domingo aqui, então Deus vai ficar chateadíssimo com você, vai procurar você onde você estiver, vai te esganar. Não é assim que funciona. Você poderá estar desobedecendo. Você mesmo estará criando o próprio mal para a sua vida. Você não pode imaginar um Deus que todo o tempo está atrás de você com um pedaço de pau na mão e na outra com um chicote. Ele está tentando ensinar você que é você o causador de muitos males na sua vida. E que às vezes eu não sei como é que ele aguenta nos livrar de tanta confusão que nós nos metemos. Vai ser bom assim para longe só. Que nem falava lá no interior. Ele é muito bom. Deus nos ama de uma maneira indescritível. Mas, tome cuidado. Nós temos que estabelecer tratados. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, eu busco a Deus da minha maneira. Essa pessoa está equivocada. Só existe um meio de se buscar a Deus. Só existe um meio de se encontrar a Deus. Só existe um meio de nós podermos viver para Ele. Nós somos chamados, como Paulo, para promover a imagem do reino de Deus e seus benefícios ao ser humano. Por que eu uso a palavra imagem? Repare bem, um embaixador brasileiro que está lá em algum outro país, ele vai falar de quanto o Brasil é bom, quanto o Brasil é honesto, como os políticos brasileiros não roubam nossa nação, como todos os ministérios funcionam transparentemente, como as empresas que trabalham para os nossos governantes não lavam dinheiro, cobram o preço justo. Como é maravilhoso nós vermos um país com tantas ciclovias, com 2, 3 bicicletas. Bacana você ver uma ciclovia subindo a Brigadeiro Luiz Antônio ou a Avenida da Consolação, Rua da Consolação. O ciclista no meio do caminho, ele vai ter que fazer um treino de São Silvestre. Mas nem os etíopes conseguem pedalar nessa cidade. Nós estamos conseguindo barrar a Avenida Paulista. E agora existe uma desconfiança que existe alguma coisa errada por meio dessas construções. Bom, mas este é o reino do amanhã. Vamos falar do reino de hoje. Então, um embaixador vai em um país e ele começa a falar da sua tecnologia. Ele fala da sua educação. E as pessoas começam a ouvir. Mas é verdade isso? É verdade.
E ele mostra documentos. Ele convida pessoas para ir lá e participar. Como está para acontecer aqui, não é, Denise? Hein? Eu falo com a Denise, ela não me ouve. Ela não me ouve. É ou não é, mulher? É assim que fala, quer ver? Agora ela vai responder. É ou não é? É. Então veja só. Nós estamos sendo convidados pelo governo de Israel para conhecer em maio, não sei se eu vou, não estou querendo ir não, mas eles estão convidando a gente e várias outras pessoas do mundo para conhecer a tecnologia, estar com o presidente de Israel, estar lá com os representantes de Estado, para ter festa com eles, mas eu não estou a fim de ir não. Eu já conheço, já sei como é que é, já fui lá, já vi muitas coisas. E para assistir filarmônica, nós temos boas orquestras aqui também no Brasil, não temos? A gente escuta aqui o Rangel, escuta aqui o Verderlei cantando aqui, ó. É. Tá bom demais, cadê o Verderlei? Onde ele está? O Verderlei, ali, olha lá. Tá bom. Então, a gente já assiste aqui, tá bom demais. Então você vê, um embaixador faz isso com o seu país. Então o que nós somos? Representantes do reino de Deus neste mundo. Nós não estamos aqui para ficarmos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Você é um peregrino. Nós estamos aqui para defender os interesses e valores de Deus. Quando Deus chamou você, Ele não chamou para abençoar sua vida financeiramente. Isso é uma contingência. De você ter bom trabalho, depende da sua competência, depende dos seus estudos, da sua inclinação, e lógico da bênção de Deus. Mas tem tantas pessoas que são tão competentes quanto você, e que não estão experimentando a mesma nível de graça. Ou não é? Quantas pessoas você já conheceu que eram inteligentes, e não estão na posição que você está? Por outro lado, você conhece pessoas incompetentes, pessoas ineficazes, que estão assumindo posições em que você poderia estar no lugar deles, mas não está. Você conhece pessoas que estão se enriquecendo por meio da corrupção, do engano, do roubo e da mentira. Mas também você conhece pessoas que estão se enriquecendo por causa do seu trabalho, da sua honestidade. Que mundo é esse que nós vivemos? Este é o mundo que eu digo. Existe o reino de Deus e existe o mundo. Existe um sistema que vive, que vagueia pela mentira. E existe um outro que representa e que defende a verdade a todo custo. Esse daqui vai sofrer, porque o mundo é a maioria. O mundo não aceita a Deus. Me desculpe, eu tenho que me deter nesse ponto um pouco mais, porque vocês precisam entender isso. Quem vocês são? Vocês não são meros frequentadores de igreja. Deus não chamou vocês para ficarem aí reclamando da sua doença, da sua falta de dinheiro. Deus diz, olha, deixa que eu me preocupo com isso. Façam a minha vontade. Jesus disse, o Pai não cuida dos passarinhos, nenhum deles cai morto, se não for pela vontade de Deus. E ele disse, vocês creiam nisso, vocês valem mais do que todos os passarinhos. Façam a vontade de Deus. E o Senhor vai suprir suas necessidades. Se você precisar de mais saúde, você não tem a certeza que Deus lhe dará. Mas se você não tiver saúde, mas precisar de coragem, pode ter certeza que Deus lhe dará. Se você precisar de luz na maior escuridão, pode ter certeza que Deus lhe dará.
Deus diz, quando você passar por águas profundas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não é maravilhoso? Amém. Então, estabeleça os tratados do reino de Deus àqueles que o aceitam, ou que querem aceitar. Ah, como que é a sua igreja? Não começa a mentir. Eu tenho uma raiva de cristão que diz assim, você não quer ir lá para a igreja? A sua vida vai melhorar tanto. Aí a pessoa vem aqui, fica 2, 3 domingos aí, olha para o outro e fala assim, eu só piorei. Ou não é verdade? Para com essa mentira. O que a pessoa precisa é entender o seguinte, você não pode viver afastado de Deus. Você precisa aprender sobre os princípios de Deus. Eu não quero dizer que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, rica, próspera financeiramente falando, mas você vai ser uma pessoa digna. Existem termos para se servir a Deus. Nós devemos promover a boa imagem do reino de Deus, e não uma imagem distorcida e mentirosa. Então, quando eu vejo esses apóstolos, eu fico apavorado. Porque não é nada disso que eu estou vendo. Ou vocês discordam de mim. O meu medo, sabe qual é? É que quando eu sair daqui e outra pessoa aparecer, talvez de fora, se não vier alguém de dentro, vocês logo passem para o lado dessa bandalheira. Porque a carne sempre clama por coisas mágicas. A carne sempre clama por caminhos fáceis. Nós não gostamos de pagar o preço. Nós não gostamos de ser quem devemos ser. Diante de tudo isso, qual deve ser nossa postura? Portanto, que eu valorize a minha fé em Cristo e seja fiel aos princípios do seu reino. O que eu tenho que fazer? Valorizar o quê? A minha fé em Cristo e ser o quê? Fiel aos princípios do seu reino. Ok? Em segundo lugar, Paulo valorizava a escolha divina pela sua vida. Ele diz que era apóstolo como? Pela vontade de Deus. Mas essa escolha não se deu por acaso. Quando você olha para a sua vida e diz assim, eu estou aqui, eu decidi estar. Olha para mim. Eu não concordo com você. Você não decidiu nada. Veja o que diz. O próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, verso 15, o seguinte. Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Veja só o que acontece. Aqui nós temos duas coisas ou mais, pelo menos umas 3 coisas importantes. Deus, por meio da sua graça, que nós vamos ver no final, a graça de Deus. O que fez? Escolheu. Mas essa escolha se deu onde e quando? Antes dele nascer. Então essa escolha se deu onde? Na eternidade. Você foi escolhido por Deus ainda na eternidade. Como nós não temos noção para explicar isso, nós usamos a expressão, fui escolhido por Deus no ventre de minha mãe. Você não existe nesse mundo porque o seu pai e sua mãe resolveram numa noite de amor intenso gerar você.
Oba! Aí você nasceu. Não foi assim que aconteceu. Você nasceu pela vontade de Deus. Vejamos. Nós temos vários casos em São Paulo assim. E eu vou me atrever a falar com vocês isso. Moças cristãs pegam a sua Bíblia, se despedem de todos, beijinho para cá, beijinho para lá, abraços daqui e abraços de lá, e ela vai para casa e na rua alguém a pega e a estupra. E nasce uma criança. Aquela criança vem pela vontade de Deus ou não? Vem pela vontade de Deus. Ainda que os meios tenham sido ilícitos, criminosos, mas nenhum ser nasce neste mundo sem a permissão de Deus. Portanto, ninguém tem o direito de assassinar esta criança. É difícil para os pais? É difícil para a própria moça aceitar isso. Um filho que ela não estava esperando. É um choque. É nesse momento que ela precisa aprender a desfrutar da graça, da misericórdia e da paz. Se nós não aprendermos a desfrutarmos da graça, da misericórdia e da paz, nós ficamos chocados, nós não perdoamos ninguém, nós não perdoamos sequer a Deus pelas coisas que nos acontecem. Há pessoas que vivem dentro da amargura, de uma tristeza profunda. Eu já vi mães dizendo assim para o filho: você, sua peste, nasceu dentro de um motel, quando eu estava com a cabeça virada. O menino ouviu isso e ficou com aquilo no coração. Você imagine o mal que esta pessoa está fazendo para aquela criança. Ela cristã, mas no momento, por não saber desfrutar da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, começou a falar palavras insanas para aquela criança, gerando o quê? Traumas. Essa criança passaria a odiar sua mãe. Agora o trabalho não é só com a mãe, mas é com a criança. E quando eu digo estas coisas, eu quero que vocês acreditem no que eu vou dizer. As igrejas, inclusive a nós, estão cheias de problemas assim emocionais. Por não sabermos como desfrutar da graça, da misericórdia e da paz de Deus, nós pervertemos nosso coração. Nós endurecemos nossas vidas e estragamos tudo ao nosso redor. O próprio Davi, que foi um outro grande líder, disse o seguinte no Salmo 139. Vocês sabem desses versículos. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Deus estava ali olhando. Quando eu estava sendo formado, na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Como é que vai ser essa criança? Naquela época não tinha ultrassom. Vai ser menino ou menina? Poderia chegar alguém e falar assim, ó, pelos indícios, pela cor dos seus olhos, é menina. No interior tem muito disso. Você está bebendo água que hora? Ah, é menino.
Você está com vontade de tomar uma cachaçinha? É menino. Esse vai ser pinguço mesmo. Então, tem essas coisas. Se anda cheirando muita flor, dama da noite, é menina. Então, existem umas coisas, né? Mas na verdade, não tem como adivinhar. Hoje você já sabe, né? Mas naquela época não. Para Davi era um negócio assombroso. A formação de um ser dentro da barriga, do ventre da mãe. Eu mostrei para vocês aqui um dia o filme de uma criança. E então Davi continua. Tu me viste antes de eu ter nascido. Então, quer dizer, Deus viu a criança lá. Agora, olhe bem o que está escrito aí. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O fato é que você existe, que você vive uma vida que foi projetada, planejada por Deus, ainda na eternidade. Mas agora existe o perigo. Você pode estar neste instante, ou conhece alguém que esteja rejeitando os planos de Deus. Eu fico impressionado quando eu ouço, Deus tem grandes planos na sua vida. Eu pergunto, como é que você sabe? Eu só quero viver o que Deus planejou para mim. Eu não estou preocupado se é grande ou pequeno. Pare de me enganar. Pare de me ludibriar. Não me venha com sofismas. Não me venha com mentiras. Eu quero cair na real. Morou? Então, eu quero viver na realidade. Eu quero aprender a viver com Deus. Eu quero aprender a lidar com os meus problemas. Eu quero aprender a resolver situações. Eu quero entender por que eu existo. Por que Deus escreveu um livro com os meus dias. Naturalmente que é uma forma poética. Deus onisciente como é, não precisa escrever para... Deixa-me ver, ai, que página que está. Oh, meu Jesus. Não, Jesus é meu filho. Me ajuda aí. Ô Gabriel, vem cá. Não. Deus não está velho. Ele é onisciente. Ele sabe o que se passa dentro de nós. É isso que a Bíblia ensina. Você não está neste mundo por acaso. Você é um projeto de Deus. Talvez desobediente. Mas você é um projeto de Deus. Deus não gostaria de perder você. Um pai pode ter 5 filhos. E ele todos os dias reúne os filhos e os beija. Ele ama. Ele vai na padaria, ele compra um bis para cada um. Sabe o que é bis? Um chocolatinho. Uma bolachinha enrolada com chocolate. Aí ele dá um para cada um, porque ele diz, eu não posso ser melhor para esse e menos para aquele. Então ele é para todo mundo igual. Ele ama a todos. Ele não faz isso por medo, mas porque ama. À noite, antes de dormir, ele vai no quarto, nos beliches e beija cada um. Cobre, dá boa noite. Pela manhã ele se levanta, ele abraça os seus filhos, abençoa os seus filhos, ele ora com eles, se despede de todos. Mas 2 deles se perdem. Um vai para as drogas, o outro anda com más companhias e se torna alcoólatra. E eles não conseguem mais regressar.
O pai sofre, ele clama, ele grita, ele fala com a mãe, ele vai chamar a atenção dos filhos, os filhos reclamam, enxotam, você não entende nada, quando eu quiser eu volto, eu estou me divertindo, eu sei o que eu estou fazendo. É sempre a mesma conversa. Eles rejeitam a autoridade, eles desonram a autoridade, eles escolhem o seu caminho e não percebem que o caminho deles é a desgraça. Porque eles não valorizaram o que Deus valoriza. Isso acontece com maridos, isso acontece com mulheres, isso acontece com filhos, isso acontece com pais, com patrões, com empregados. A cabeça vira, você começa a buscar coisas que não deveria buscar. Vocês já se cansaram? Fala a verdade. Quando eu penso nestas coisas, o que eu devo fazer? Que eu celebre a escolha de Deus pela minha vida. E que a minha vida seja útil a Ele nos dias que Ele me deu para viver. Que eu não desperdice os meus dias. Você já leu aquele versículo? Diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Já ouviram falar sobre isso? É? Sim ou não? Me ensine a ser sábio. Me ensine a enxergar a vida como o Senhor enxerga. É isso que ele está dizendo. Então, vamos seguir. Paulo valorizava a sua missão e mensagem. Paulo não era um apóstolo segundo os seus convencimentos, segundo os seus próprios conceitos. Ele seguia exatamente o que Deus havia determinado. A missão de Paulo era anunciar, tanto a mulheres como a homens, o quê? A promessa da vida eterna. Que Deus prometeu àqueles que se unem a Cristo. Não é isso? Vocês estão comigo ou não? Eu estou muito chato hoje, não? Estou muito chato, né? Não. Não. Meu time perdeu, imagina. Meu time está ruim demais. Mojimirim está ruim demais. Então, veja só. Aí, essas pessoas que se unem a Cristo Jesus, elas são chamadas para viverem uma esperança viva. É incrível como as pessoas que ingressam no cristianismo, o coração se enche de esperança. A vida pode ter dado um nó, mas a esperança que nós temos em Cristo na eternidade nos contagia para o momento de agora. Nós sempre cremos na ação de Deus. É por isso que nós dizemos às pessoas, as coisas vão melhorar, quando não deveríamos. Mas nós devemos dizer assim, Deus está trabalhando a seu favor. Com o que Ele vai fazer, eu não sei. Como Ele vai fazer, não sei. Mas sei que Ele está agindo em favor daquele que está unido com Cristo. O apóstolo Paulo valorizava a sua missão e a mensagem que ele pregava. Ele diz assim em Colossenses 1:28. Nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, ele diz, o que ele faz? Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos aonde? À presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas
e unidas com Cristo. Essa é a pregação apostólica. O apóstolo Paulo não vendia a água do Rio Jordão. O apóstolo Paulo não chamava nenhuma banda para fazer um show, para iludir as pessoas com uma emoção boba, tola. Quando os conjuntos chegam lá, não está uma bênção, aí vem a pregação da palavra de Deus, todo mundo dorme, olha para cima, para baixo, levanta e anda. É um desrespeito. Ele nunca fez isso. O apóstolo Paulo tinha em mente o seguinte: fulano, você fique sabendo que você, para crer em Cristo, você tem que obedecê-lo. Essa história de acreditar só, isso é conversa para boi dormir. O alvo de Deus para a sua vida é que você aprenda a viver na presença de Deus como uma pessoa madura espiritualmente. E que você se una a Cristo a fim de viver o máximo possível à semelhança dele em pensamentos, palavras e ações. Se você apenas frequenta uma igreja, você está errado. Tem gente que diz assim: eu já fui naquela reunião outro dia, agora não preciso ir na outra. Não é assim. Nós deveríamos nos entender como uma família. Você é irmão dele e dela. E cada um tem uma obrigação, uma responsabilidade de cuidar um do outro. Nós temos ministérios na igreja para mulheres, para jovens, para dependentes químicos, dependentes emocionais. Quando você detecta algum problema, você deveria fazer o vínculo, unir esta pessoa com algum ministério que possa ajudá-la. Você estará exercendo um papel importantíssimo. Isto é, você ainda não está plenamente preparado para aconselhar, que é o que Paulo diz. Você tem que chegar ao ponto de saber aconselhar. Você que é jovem, você pode dizer: eu não sei muito, mas deveria saber. Por isso é que eu incentivo as pessoas aqui a anotarem. Quando você apresenta um bloco de notas ou um caderno e anota e se esforça para anotar, significa que você está fazendo com que sua mente esteja sujeita ao que está sendo ensinado. E você sofre menos risco possível de estar presente em corpo com uma mente ausente. Deus espera que você na escola saiba aconselhar seus colegas, suas colegas, que você saiba falar com seus vizinhos acerca da sua fé, de modo que eles não fechem a porta no seu rosto. Naturalmente haverá situações em que eles não vão aceitar. Mas você deve aprender a usar toda a sabedoria possível para falar com as pessoas. Porque a omissão é um grave pecado. Você deve procurar saber como compartilhar a sua crença. Veja o que o Evangelho faz.
No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 5, Paulo diz: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu ou na eternidade. O apóstolo Paulo fala da verdadeira mensagem, da boa notícia do Evangelho que chegou a eles pela primeira vez. E então, o que aconteceu? A fé e o amor que eles tinham era baseado no quê? Na esperança da eternidade. O que é a fé e amor? Fé não é um pensamento positivo. A palavra fé no grego, pistis, significa fidelidade, obediência. Amor é a palavra agape. E quando eu falo eu amo, agapao. Então, isso significa o quê? O amor. Não é sentimento, é uma ação. Então, quando ele fala aqui de fé e amor, ele está falando, você, quando foi fiel e obedeceu a Deus, porque Deus mostrou qual era a ação exata que deveria ser feito, você fez isso porque você crê que quer viver na eternidade. Quando a igreja perde o respeito pela eternidade, vira uma bagunça. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer gritar. Todo mundo quer meter o nariz e o dedo onde não deve. Todo mundo se acha pastor de si mesmo. Não é assim que nós devemos viver. Imagine você dentro de uma empresa, conduzindo funcionários, e ninguém respeitando ninguém. Existe produtividade ou eficácia? Não existe. Assim também numa igreja. Se você jovem, velho, moço, casado, solteiro, desquitado, viúvo, divorciado, não importa. Você tem que aprender a valorizar a missão que Deus te deu e a mensagem que Ele colocou no seu coração. Você não está aqui simplesmente para gastar sua vida em prazeres, mas você está aqui com uma missão importantíssima. Portanto, Paulo valorizava o seu discípulo Timóteo e desejava que Deus o fortalecesse com a sua graça, misericórdia e paz em meio às dificuldades. Eu disse que Timóteo estava numa dificuldade e você está. Você está comigo ainda? Timóteo precisava de graça, de misericórdia e de paz para enfrentar o seu momento. E é o que você precisa. Timóteo era tão querido para Paulo que ele escreveu também na outra carta: escreva você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Verdadeiro. Timóteo era tão seguidor do exemplo de Paulo, que Paulo dizia assim: você é muito verdadeiro. Você está seguindo os ensinamentos de Jesus à risca. Você está se esforçando o máximo, Timóteo. Timóteo era uma pessoa tão especial para Paulo, que Paulo confiava missões a ele. Veja o que diz em 1 Coríntios 4:17. Quando Paulo escreve aos Coríntios, disse: por isso estou enviando para vocês quem? Quem? Timóteo. Que é
meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo, na nova vida que tenho em união com Cristo. Caiu o negócio aqui. Então, veja só, esse negocinho daqui do microfone. E ficou rolando aqui, eu pensei que era um bicho. Você imagine um negocinho desse aqui, eu falei, é o diabo, pronto, né? Então, veja só, aí, Paulo diz assim, ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo, na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esses que ensino em todas as igrejas. Para você ver que para Paulo só existia uma verdade. Paulo chegava numa igreja e falava assim, vou ensinar o que eu ensinei lá, acolá, em outro lugar. Não tinha essa coisa, vou ensinar uma coisa aqui, outra coisa ali. O evangelho é o evangelho. Eu estou falando com vocês em cima de 2 versículos que talvez vocês nunca ouviram alguém pregar sobre eles. E veja como dá pano para manga. Eu poderia falar até amanhã, caso vocês queiram. Mas você vê, quando Paulo diz assim, meu querido, esse verbo, essa palavra, meu querido, ela quer dizer o seguinte, meu estimado. Timóteo, você me anima demais a ensinar você. Timóteo, você me anima demais a confiar em você. Isto me lembra, sabe o quê? Quando Jesus foi batizado por João Batista. Deus disse, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Deus quer olhar para nós aqui e dizer, esta igreja está me escutando. Esta igreja está me ouvindo. Deus quer olhar para você e dizer assim, você está atendendo o meu chamado. Você está pronto a permitir que eu comece a trabalhar na sua vida. A ensinar você como se mover no meio dessas confusões que você está. Timóteo era uma pessoa tão respeitosa que ele não ensinava um evangelho particular. Ele ensinava o quê? O exemplo do seu mestre. Ele ensinava como Paulo vivia para o Senhor. Ele ensinava como aquele homem que o educava nos caminhos de Deus, como ele vivia na presença de Deus. Ele procurava fazer com que as pessoas se lembrassem de como Paulo viveu no meio deles. Eu preciso sempre lembrar vocês, com a ajuda do Espírito Santo, de como Jesus viveu nesta terra. Como foram os homens de Deus no passado. Como nós precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus. O que é graça? Graça é a bondade misericordiosa pela qual Deus nos influencia a nos voltarmos para Ele. A graça traz tantas riquezas que além de nos fazer voltar para Deus, supre nossas necessidades milagrosamente. A graça traz recursos para que nos mantenhamos guardados em Deus, fortalecidos nele.
A graça nos dá tantos recursos que nos levam a crescer na fé e na própria graça. A graça traz tantos recursos que nos levam a crescer na afeição, nos relacionamentos, e nos desperta para fazermos o serviço cristão. Por isso, a palavra graça no grego é charis. Quando nós dizemos esta pessoa é uma pessoa carismática no meio cristão, é porque ela mostra a graça de Deus. Uma pessoa ineficaz, uma pessoa inoperante, ela não é uma pessoa carismática. Ela não mostra o fluxo da graça de Deus. Nós precisamos da graça para sermos verdadeiros filhos de Deus, para que Deus possa nos estimar. Ele diz: eu quero que vocês se movam na minha graça. Por isso que Deus disse a Paulo, quando ele disse: Deus, me tira esse espinho na carne. Paulo, você está preocupado com espinho? Se preocupe com outra coisa. A minha graça te basta. Viva na minha graça. Você está preocupado quanto tempo vai viver? Viva na graça de Deus. Você está preocupado quanto tempo essa situação vai durar? Para com isso. Viva na graça de Deus. Você está preocupado em tomar uma decisão porque a pessoa diz que vai ralar o seu rosto? Viva na graça de Deus. Deixa Deus te guardar, te proteger, te abençoar. A graça de Deus te basta. Faça o que é certo. Viva na graça de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é a providência divina que oferece a todos nós a oportunidade de estarmos unidos com Cristo e desfrutarmos das riquezas da graça. E quando nós desfrutamos das riquezas da graça por causa da misericórdia de Deus, recebemos a salvação. Isso é misericórdia. Você não merece. Você olha a graça de Deus e começa a pensar: Deus, se eu pudesse ter tudo isso. Olha como é que eu estou vivendo. E Deus diz: eu quero te dar isso. Você não merece. Mas eu quero transformar você. Eu quero trazer você para perto. Eu quero mostrar a você o que você deve fazer a partir de agora. Até agora você viveu como um louco. Até agora você só ensinou a omissão e a mentira. Mas se você quiser viver pelo fluxo da graça, ela vai conduzir a você a um caminho onde você terá que levar a minha graça aos outros pelo princípio da misericórdia. Assim como eu estou tendo misericórdia da sua vida, você terá misericórdia de outras pessoas. Você levará a minha graça a eles. Você dirá a eles que eles precisam se unir ao meu Filho Jesus, antes que seja tarde. E é aí que entra a paz, que ele diz no versículo 2. O que é paz? É o fim da barreira da inimizade entre Deus e o homem. Acabou. O homem olha o fluxo da graça. Deus dá a ele misericórdia, ele se arrepende. E ele diz: Pai, eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu me rendo a Ti. Aquela barreira cai. O homem está contente com o que tem. Porque tudo que ele quer
é viver um estado digno de alma, equilibrado. Tem gente que nunca está contente com o que tem. Sempre está em desespero. Mas Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. Mas nós não aprendemos isso. Por quê? Porque não estamos dentro do fluxo da graça. E não estamos vivenciando a misericórdia. E em consequência nós estamos criando uma outra barreira de inimizade. Dizendo a Deus, eu não aceito essa condição que o Senhor está me colocando. Acabou. Esse é o problema. É difícil ser humilde. É muito difícil ser humilde para Deus. Não porque a trajetória da humildade seja difícil. É difícil vencer a nós mesmos. Essa história que tudo é o diabo. Em nome de Jesus, sai diabo daqui, diabo daqui. Isso é fácil. Diabo é fácil, coitado do diabo. Ele já é uma figura derrotada. Poderoso sim. No entanto, derrotado. Eu e você não. O diabo só espera para ver que lado que nós vamos nos inclinar. Ou para Deus, ou para ele. Se for para Deus, ele vai tentar nos ludibriar. Mas se for para ele, ele vai nos abraçar. Você tem que decidir. Você tem que quebrar essa barreira. É você que tem que dizer, Pai, eu quero valorizar quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito por mim. Portanto, que Deus abençoe todos nós. Que nós possamos ter aprendido alguma coisa importante nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha